Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui é bom que cada um tem uma capinha, né? E tirar a minha máscara porque o cameraman está no mínimo 5 metros de mim. O sonoplasta 8, então não preciso de máscara. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade mais uma vez me dada. Todas as vezes que eu sou convidado a pregar, para mim é uma oportunidade de aprender, de Deus falar assim mais intimamente comigo. Quero também mandar um abraço, mais pessoas estão colocando aqui os nomes, né? Um abraço ao nosso irmão Jorge, em São Paulo, que sempre nos acompanha, sua noiva, a missionária irmã Celino, o pastor Timóteo ali, que são os nossos parceiros no Poço de Jacó, ao pastor Elmadan, lá em Manacapuru, na Amazônia, ao irmão evangelista que esteve pregando aqui, evangelista irmão Ronilton, lá em Manaus, e aos irmãos que estão colocando aqui, nos acompanhando através do Facebook, Abraão, Patrícia, Estevão, Viviane, Maria José, Daniel Lima, Gleide, Jane, Ulisses, Rosa, Veire e Edjailma. A todos, nosso abraço, nossa consideração, que Deus os abençoe, continue nos acompanhando em nome de Jesus. Eu quero trazer uma reflexão esta manhã para os irmãos. Quando o pastor me falou que eu seria o ministrante, eu comecei a orar ao Senhor, e o Senhor me deu uma palavra para a gente poder compartilhar. Eu só sei como vai começar, como vai terminar. É o Espírito Santo do Senhor que vai nos encaminhar nessa jornada. Eu quero que os irmãos, os que estão em casa, os que estão aqui presentes, abram as Bíblias aí no livro de Gênesis, capítulo de número 12, já que o nosso irmãozinho do Facebook, o primeiro aqui é Abraão, então vou falar sobre Abraão, considerado para nós o pai da fé. Gênesis, capítulo de número 12, a partir do verso 1. Vou ler até o verso 5, só até o verso 5, para a gente meditar essa manhã acerca do nosso patriarca Abraão. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra, inclusive eu e você que estamos aqui, você que está em casa e todos os demais povos que compartilham da mesma fé. Então partiu Abraão, no verso 4, como o orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar e todos os escravos comprados em Harã, tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Amém? Soberano Deus e amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, eis aqui a Tua palavra, conforme o Senhor vem falando comigo ao longo dessa semana. Meu Deus, eu sei que eu não tenho nada. É necessário que o Teu Espírito fale à Tua igreja. Meu Deus, perdoa a minha pequenez. Meu Deus, perdoa a minha incapacidade. Meu Deus, eis que eu sou aqui, estou como Abraão, sou como pó e cinza. Mas o Teu Espírito, que é vivo e está entre nós, Ele há de falar ao Teu povo, os que estão presentes, os que estão em casa, os de perto e os de longe.
Meu Deus, que a tua palavra chegue a cada um, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Falar sobre Abraão num curto espaço de tempo é praticamente impossível. Abraão é tido para nós como o pai da fé. E ele não é importante apenas para nós, os cristãos. Ele tem um peso de importância muito grande também para os judeus e para os adeptos do Islã também, a ponto de o Islã o tratar como a segunda pessoa mais importante ali da sua crença, atrás apenas de Maomé. O Alcorão faz 188 vezes referência a Abraão. O Antigo Testamento nosso faz 40 ou mais referências a Abraão. E o Novo Testamento faz 75 referências a Abraão. Abraão é tido para nós como um modelo de integridade, de caráter, de perseverança. E muitas vezes, irmãos, nós até nos comparamos com Abraão no sentido de questionar ao Senhor. A gente diz para Deus, às vezes, nas nossas orações: Senhor, se o Senhor nos ouvisse ou falasse conosco, como falou com Abraão, seria diferente nas nossas vidas. Mas deixa eu te contar aqui a história de Abraão, ou pelo menos tentar te contar a história de Abraão. Nós lemos aqui que Abraão estava em Harã quando Deus o chamou. O diácono Estevão, no capítulo 7, e no versículo 2 e o versículo 3 do livro de Atos, ele diz que Deus chamou Abraão um pouco antes, quando ele ainda estava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Lá no versículo 2 e no versículo 3, do capítulo 7 do livro de Atos, você vai encontrar esse relato, que antes mesmo dele ter esse momento aqui do capítulo 12, Deus já falara com Abraão para ele sair da sua terra, sair da casa do seu pai, sair do meio da sua parentela e ir para uma terra que Deus ainda ia mostrar para ele. Deus não falou assim, vá para aquele lugar direcionado, não. Deus apenas disse para ele: sai daí e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão talvez tivesse menos de 75 anos quando Deus falou com ele, ou talvez tivesse 75 anos. É interessante estudar a história de Abraão, porque Deus, quando vai falando, e Deus soprava no ouvido de Moisés para estar escrevendo aqui o livro de Gênesis, ele colocava idades, as idades que as coisas iam acontecendo ao longo da vida de Abraão. Aqui nós temos o primeiro relato, 75 anos. E se eu disser para você que durante toda a jornada de Abraão, Abraão morreu com 175 anos, Deus falou com ele apenas algumas vezes, você vai falar: mas não é possível, como um homem de tamanha importância pode Deus falar com ele apenas algumas vezes? Nós, irmãos, nós temos o relato aqui na Bíblia Sagrada que a crença, Abraão apenas ouviu Deus e acreditou. E a Bíblia diz que isso foi creditado a ele como justiça. E nós já vemos isso no capítulo 17. Deus, quando se apresenta para Abraão, ele não se apresenta como se apresentou a mim e a você. Quando alguém falou de Jesus para você, falou do Senhor, falou da salvação para você, ele te trouxe uma série de literaturas de quem é Deus. Jeová Jireh, o Deus provedor. Deus só se revelou a Abraão como Jeová Jireh, o Deus provedor, no capítulo 22. Deus, quando alguém falou de Jesus para você, ele falou que Deus era o seu escudo, era o seu protetor. Para Abraão, Deus só se revelou a ele como escudo e protetor a partir do verso 15. Deus se revelou para Abraão como Deus que provê todas as coisas ao longo do tempo. Antes não, Deus apenas falou: sai daí. E por quê? Sai da tua terra e da tua parentela. Abraão, irmãos,
ele é 10 gerações depois de Noé. Noé depois viveu 305 anos. Eu não sei se Abraão teve contato com Noé, não sei. Mas pela idade, Noé ainda estava vivo quando Abraão nasceu. 10 gerações se passaram, irmãos. De Noé, que gerou a Sem, que gerou a Arfaxade, que gerou a Salá, que gerou a Éber, daí a origem dos hebreus, que gerou a Peleg, que gerou a Reu, que gerou a Serug, que gerou a Naor, que gerou a Terá, pai de Abraão. Terá teve 3 filhos, Abraão, o primogênito, Naor, o segundo, que era o mesmo nome do seu avô, né? Naor tinha o mesmo nome do pai de Terá, e Arã, que morreu ali em Ur dos Caldeus. E aí Terá então vai sair, vai até Canaã, mas permanece em Arã, e aí segue-se a jornada de Abraão. Eu não sei dessa geração aqui onde alguém caiu, não sei, mas o fato é que lá no capítulo 24 do livro de Josué, se não me engano, o versículo 2 e 3, a Bíblia diz que Terá era um idólatra. Terá era idólatra. Então Abraão, ele não tinha uma base, por isso que Deus falou assim, ó, sai aí da tua terra, sai da tua parentela, e segue o caminho, segue essa jornada, que eu ainda vou te demonstrar pelo caminho. Ele foi dizendo, e Abraão apenas creu. Quando eu e você tivemos contato com o Evangelho, a gente com certeza sabia um monte de coisas sobre Deus, a gente sabia bastante coisa. Deus se apresentou a Abraão, irmão, pasmem os senhores, a cada 12 ou 14 anos, Deus se apresentava para ele, não era todo dia. A Bíblia diz quando Jesus deu o último suspiro, quando ele diz está consumado, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, e todos os dias, irmãos, de manhã, de tarde, de noite, a qualquer hora do dia que você dobrar o seu joelho, independe do lugar, se você estiver no banheiro, na sua casa, onde você estiver, se você dobrar o seu joelho, o Espírito Santo de Deus se apresenta para te ouvir. O Espírito Santo te ouve. Mas o que faz então Abraão, assim, uma pessoa tão diferenciada, tão reverenciada por todos nós, irmãos? A diferença entre ele e nós é porque o contato era esporádico, ele dava muito valor, irmãos, a essa apresentação de Deus a ele. Ele valorizava cada momento, cada segundo que ele tinha com Deus. Ele valorizava cada segundo. Eu e você hoje, nós temos livre acesso. É todos os dias, é toda hora. A qualquer momento, se você acordar de madrugada, o Espírito Santo está lá contigo. Se você acordar de noite, no meio da noite, de manhã, no seu trabalho, no tempinho do almoço, se você ajoelhar, irmãos, ou em pé mesmo, não importa a posição que você tiver, se você clamar o Espírito Santo de Deus, ele vai se apresentar ao seu lado. E nós, irmãos, negligenciamos esses momentos que nós temos toda hora. É como tem um ditado lá para o lado de Minas Gerais: quem nunca comeu mel, quando come se lambuza. Às vezes nós desprezamos aquilo que nós temos em excesso. Os momentos de Abraão eram tão pequenos, que ele colocava o máximo. Ele falou assim, não, se Deus se apresentar para mim, ele não vai sair daqui não. E nós vemos isso, irmãos, no capítulo 18. Aqui no capítulo 18, a Bíblia diz aqui no capítulo 15 que Deus se apresenta para ele como escudo, como protetor. No capítulo 17, eu sou El Shaddai, o Todo-Poderoso. Deus só se apresentou para ele como Todo-Poderoso já no capítulo 17, né? Deus já tinha dado um filho para Abraão, que era Ismael, através da escrava Agar. Mas no capítulo 18, irmãos, Deus faz aquela promessa a ele. Deus já havia feito a promessa para Abraão. Mas no capítulo 18 é interessante que a Bíblia diz que apareceram, a partir do verso 1, o Senhor apareceu a Abraão no bosque sagrado dos carvalhais de Manre,
quando ele estava sentado à entrada da sua tenda na hora mais quente do dia, provavelmente ali o pico do sol entre meio-dia e 2 horas da tarde, o sol está lá no meio do céu. Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens em pé, a pouca distância. Assim que os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles, prostrou-se, encostando o seu rosto no chão. O verso 3 diz assim: então declarou a Abraão: meu Senhor, se encontrei graça aos teus olhos, não passe pelos teus servos, sem te deteres por algum tempo. Olha só, irmãos, Abraão falou assim: vocês não vão sair daqui, fique, eu vou trazer para vocês o melhor que eu tenho boa coalhada, eu tenho um cordeiro bom, um novilho excelente, eu tenho pães. Abraão providenciou tudo isso, irmãos, e falou: vocês ficam aqui, não vão embora não, que eu preciso da presença de Deus na minha vida. E era o próprio Deus se apresentando a Abraão através desses 3 anjos. E o relato continua, irmãos, que ao amanhã essas pessoas, eles querem sair da presença de Abraão, eles vão descer para Sodoma e Gomorra, para destruir Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz assim: aconteceu que quando os visitantes se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhava a fim de se despedir. Verso 16 do capítulo 18. Então o Senhor falou consigo mesmo: ocultarei eu a Abraão o que planejo realizar? Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e através dele, por intermédio dele, todas as nações da terra serão abençoadas, porquanto eu escolhi para que instrua os seus filhos. Deus, irmãos, está chamando Abraão de amigo. E a Bíblia diz, a partir do verso 22, que os homens desceram para executar juízo sobre Sodoma e Gomorra. Mas o Senhor permaneceu junto a Abraão. Interessante, irmãos, eu não sei qual é o seu tempo de oração com Deus. Quando nós falamos em oração, oração é falar com Deus. Falar com Deus é dialogar, diálogo. Você fala, mas também você ouve, é diálogo, senão é monólogo, só você que fala. E um diálogo entre 2 pessoas, irmãos, é necessário que você fale, mas também você pare para ouvir o que Deus fala ao seu coração. Porque muitas vezes, irmãos, a nossa oração não é diálogo, é só você que fala. Falou tudo que você tinha que falar, você levanta e vai-se embora. Você não espera o Espírito Santo de Deus falar contigo. Abraão agarrou aqui no cotovelo de Deus e falou assim: aqui não, que é nós 2 agora. Os anjos foram para lá executar o juízo, e Deus começou a prusiar com Abraão, e Abraão começou a prusiar com Deus. Abraão disse assim: os homens partiram, verso 22, mas o Senhor permaneceu junto a Abraão. Abraão chegou um pouco mais perto e indagou: destruirás o justo com o pecador? Talvez haja 50 justos lá na cidade. Destruirás e não perdoarás a cidade por amor aos 50 justos que estão em seu seio? E Abraão já começa, como eu e você às vezes, dar pitaco para Deus, falar assim: não, o Senhor não vai fazer isso não. Longe de ti cometeres tal atrocidade, fazer morrer o justo com o pecador, de modo que o justo seja tratado como pecador. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Irmãos, se você olhar do 22 até o 29, Abraão conversando com Deus, você vai pensar assim: isso é encheção de linguiça. E eu também acredito que seja. Mas sabe por quê? Que Abraão não queria se apartar do Senhor, porque ele dava valor ao momento que ele tinha com Deus. Ele de 50 ele pula para 45, de 45 para 40, e ele vai descendo até chegar em 5. E Deus falando com ele, ele não queria perder aquele momento de comunhão com Deus. Ele não queria. E hoje a gente faz fugir. Muita gente faz fugir da comunhão com o Senhor. Deus de veras teve poucos momentos com Abraão. A Bíblia, o livro de Gênesis, irmãos, 1/3 dela é para relatar a história de Abraão.
da sua descendência, de como ele veio e de como ele partiu, 1/3 daqui do livro de Gênesis é para falar de Abraão. Mas todos esses textos, por mais escasso que foram esses encontros, Abraão valorizava cada um desses. Todos eles tinham diálogo, tinha pergunta, tinha resposta, tinha Deus falando, Abraão obedecendo. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente nós desprezamos aqueles momentos, aquelas oportunidades que Deus nos dá de estar com Ele. Nós tivemos aqui o relato daquele pastor que está todo arrebentado por aquele cabo de alta tensão. Pregou aqui no nosso púlpito. E ele falou assim, foi um momento que Deus me parou para eu entender que Deus queria comigo. Ele falou assim, Deus só não me matou, e de fato é impossível uma pessoa levar uma descarga de 13.000 volts e não morrer, porque Deus tinha um propósito, Deus queria que eu desse importância a Ele. E muitas vezes, irmãos, eu tenho todo o tempo do mundo. Tem gente que está tendo toda a oportunidade do mundo, todo tempo. A quarentena aí, ó, é tempo de dia, de noite, de madrugada, todo o tempo do mundo, mas não valoriza, não dá importância ao que Deus tem feito, a oportunidade que Deus tem dado. Muitos estão blasfemando, criticando, brigando, até questionando onde está Deus, mas não está valorizando o momento que Deus separou para você. Ao longo de toda a vida, irmãos, Deus vai nos dando oportunidades de estarmos com Ele. O tempo todo, Deus vai nos dando oportunidade. Como nós lemos aqui no livro de Filipenses, no capítulo 1 e no verso 6, que aquele que iniciou a boa obra, Ele há de aperfeiçoar, Ele vai continuar, irmãos, aperfeiçoando, até o dia que Jesus te chamar desse mundo para Ele. Nós lemos aqui, foi a introdução do nosso culto, nós lemos aqui, Filipenses capítulo 1, verso 6. Deus, Ele continua te aperfeiçoando, te dando as oportunidades. Mas a pergunta é, e você? Eu e você. Nós estamos dando essa mesma oportunidade para Deus? Obrigado, pastora. Nós estamos dando o mesmo tempo que Deus merece, que Ele requer de mim e de você, irmãos. É uma pregação para a gente refletir. Olha, eu levei tanto tapa na cara essa semana, estudando a história de Abraão, porque Abraão era rico, quando Deus o chamou, rico. E a geração, Abraão não tinha base do que era Deus. E de base eu e a Marta a gente está começando a entender. Porque a gente está construindo e a gente está há mais de 50 dias na obra agarrado. Às vezes até os domingos e a base ainda não saiu. Porque a gente passa o tempo todo enrolando ferro. E o engenheiro fala, ó, tem que ser o ferro tal, 3/8, 5/16. Aquela muvuca de ferro e nunca que acaba, e enrola ferro, mete arame, fura buraco, traz não sei o que, é brita, é pedra, é areia, é cimento, e o trem não acaba não, mas ninguém vê essa parte que vai ser construída da obra, vai ficar tudo para dentro do chão. O cimentinho que dava para construir a casa todinha vai ficar tudo enterrado. Mas isso é base, é importante. Isso é importante na nossa vida. Mas Abraão não tinha base, porque o pai dele, Terá, era idólatra. Mas, irmãos, interessante que quando Deus chega para Abraão e fala assim, olha, lá no capítulo 17, haveria alguma coisa impossível para Deus? Deus é aquele pega aquele que não tem base, nunca teve, talvez como eu e você. Porque muitos que estão aqui, muitos que estão em casa não tiveram base, também não. Mas Deus pegou aquilo que não era nada e fez de um grande homem, uma grande mulher, um grande ser humano, um grande profissional. Deus pegou você que não tinha base nenhuma. Assim foi com Abraão. Deus pegou ele que não tinha base, nunca tinha ouvido, talvez nunca tinha ouvido falar de Deus. Mas o fato é que Deus se apresentou para ele. E a Bíblia diz que ele creu. Ele creu, irmão. E ele foi até o fim da sua jornada. Porque ele valorizava cada momentinho que Deus se apresentava a ele, que Deus aparecia a ele, ele valorizava. Ele dava valor
aqueles momentos, ainda que fossem poucos. Imagine você, Deus ficar 12 anos sem falar contigo. Deus ficou 12 anos sem falar com Abraão, e 14 então, levando-se em consideração, pegando as datas da Bíblia, do capítulo 12, que Deus se apresenta para ele com 75, e depois lá, não sei se é no capítulo 25 ou 26, que ele morre com 175 anos, se passaram 100 anos. Se você contabilizar 100 dividido por 12, dá em torno de 7,5 a 8 vezes. Se você botar 14, é menos vezes ainda. Então essas poucas vezes que Deus falou com Abraão, durante um período de 100 anos, Ele valorizou. E eu quero chamar a sua atenção nesta manhã. Às vezes você tem contato em abundância. Hoje em dia tem Bíblia de tudo que é jeito, irmão. É Bíblia da mulher, Bíblia do jovem, Bíblia da criança, Bíblia do homem que ora, Bíblia do homem que não ora. Tem Bíblia de tudo que é jeito. Bíblia em cápsula, Bíblia em pó. Tem Bíblia de tudo que é jeito. Mas você tem usado os recursos. Hoje tem pregação de tudo que é jeito na internet. É no rádio, na televisão, na internet, Facebook, YouTube, tudo que é jeito, pelo celular. Tem gente nos ouvindo pelo celular. Mas nós temos aproveitado esses momentos que Deus tem nos dado, ou nós temos descartado e não temos dado o devido valor que Ele merece. Tudo na nossa vida, irmão, são oportunidades. E Deus tem nos dado a oportunidade. Quero chamar a sua atenção nessa manhã. Aproveite os momentos que Deus tem te dado. Valorize. Se forem poucos, valorize. É Deus quem tem te dado. Como a irmã Késia disse acerca de Jó, Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Está lá em Jó, Deus deu, Deus tomou. E aí, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Valorize aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Nós aprendemos muito com nosso pai Abraão. A Bíblia diz lá, Paulo fala acerca de Abraão, no capítulo 4 de Romanos, que foi um homem que foi justificado pela fé. Tiago já diz que Abraão foi justificado pelas obras. Mas não importa, o fato é que nós temos um referencial que norteia as 3 maiores religiões do planeta. As religiões monoteístas, que é o cristianismo, o judaísmo e a religião do Islã. Todas elas, Abraão tem um peso de importância muito grande. E com certeza eu e você já ousamos na nossa mente pequena falar de Abraão, estudar sobre Abraão, ou até vezes orar. Eu já orei muitas vezes. Senhor, me dá a fé que o Senhor deu para Abraão. Antigamente eu orava assim, eu ia pegando os personagens bíblicos, ia falando, Senhor, eu quero a fé de Abraão, a coragem de Gideão. Meu Deus, eu quero ter a sabedoria de Salomão. E eu ia pegando esses personagens, né? Às vezes talvez você já tenha orado nesse sentido. Me dá, Senhor, a fé de Abraão. E eu quero te dizer, irmãos, Deus já te deu essa fé, talvez até maior do que a dele. O diferencial é como você recebe. O diferencial, porque Abraão, ele ouviu e creu e partiu. Ele cumpriu a sua jornada. E você? Eu faço também as palavras da pastora aqui na abertura do culto. Que o Senhor Deus, que foi a oração de Paulo para os filipenses. Paulo estava orando assim, olha, eu quero que o meu Deus aperfeiçoe em você. Continue te aperfeiçoando a boa obra que Deus despertou no seu coração até a vinda do nosso Senhor. E essa é a minha oração também, aqui encerrando essa manhã de culto, essa palavra. Que Deus continue, irmãos. Não desista, não deixe a fé arrefecer do seu coração. Não deixe ela diminuir, creia. Porque Deus, irmãos, Ele já fez promessas a você. Ele fez promessas. E diante dessa promessa, irmãos, vai vir os percalços, as dificuldades, vai vir as barreiras, as muralhas, vão se levantar sim. Mas o que importa é a promessa que Deus fez. Se Deus fez a promessa, Ele é fiel para cumprir na minha vida e na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer mais uma oração. Se coloque de pé, por gentileza, você que está em casa, em nome de Jesus de Nazaré.
que o Senhor Deus possa nos confortar esta manhã, que o Senhor Deus possa nos despertar essa manhã. Nem tudo está acabado. Nós temos do nosso lado um Deus que tudo pode, é o nosso escudo, é o nosso protetor, meu Deus, aleluia, é o nosso grande El Shaddai, é o nosso Jeová Jirê, como foi para Abraão, a partir lá do verso 22, do capítulo 22 do livro de Gênesis. Deus é o nosso tudo, irmãos. Quando nós não podemos nada, ele disse assim para Abraão: haveria alguma coisa impossível para o nosso Deus? Não há nada impossível, não importa a sua situação, não importa o seu momento, o que importa é que nós temos um grande Deus, que pode todas as coisas. Nós temos a história, irmãos, a literatura de um Deus que ressuscita mortos. Nós temos a história de um Deus que fez tudo do nada. Nós temos a história de um Deus que provê para os seus, que sara, que cura, que liberta. E é nesse Deus que nós devemos acreditar. Nós temos aqui, irmãos, o nosso manual de fé e de conduta, que é a Bíblia Sagrada, e é nela que nós devemos acreditar. É o que a Bíblia diz acerca de mim, acerca de você. É nisso que nós devemos acreditar, é nisso que tem que estar baseado a nossa fé, a nossa crença. Soberano Deus de Israel, em nome de Jesus de Nazaré, eu creio, meu Deus, que tem pessoas talvez que estejam desesperadas, aflitas, aí dentro das suas casas. Meu Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito que é vivo, vá ao encontro de cada uma, sopra no coração delas, Senhor, em nome de Jesus, sopra, meu Deus, em nome de Jesus, o teu Espírito, e traz consolo, traz acalento para a alma, meu Deus, traz esperança, meu Deus, renova a fé dos teus servos. Soberano de Israel, eu sei que o Senhor não nos abandonou, e eu sei que o Senhor não nos deixou só, mas se porventura alguém está se sentindo sozinho, abrace agora essa pessoa, pelo teu Espírito, sinta-se abraçado pelo Senhor agora, em nome de Jesus. Ele está aí do seu lado, Ele não nos abandona, Ele está conosco todos os dias, todas as manhãs, todas as noites, e nos momentos que você é tomado pelo sono, Ele ainda continua contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, toma cada um, Senhor, os de perto, os de longe, meu Deus, abraça cada um, coloca debaixo das tuas asas, em nome de Jesus, e dê vitória aos teus servos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, eu te agradeço por mais uma manhã na tua presença, Senhor. Obrigado, meu Deus, perdoa as nossas falhas, a nossa pequenez, meu Deus, às vezes a falta de fé, nos perdoa, mas nós queremos andar contigo, porque nós temos só uma certeza, Pai, que um dia o Senhor virá buscar a sua igreja, e nos levará para sempre com o Senhor. Estaremos aí assentados, meu Deus, contigo, desfrutando as bodas do Cordeiro, meu Deus, e aí não terá mais medo, nem pesar, nem dor, nem nada. Nós cremos nisso, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus, amém, Senhor, e graças a Deus, amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Passo a palavra ao pastor Simões, que está com as considerações finais e as bênçãos apostólicas, no nome de Jesus. Amém, irmãos. Quero agradecer a todos que estão aí pela internet. A internet está caindo direto, mas eu vou passar agora o vídeo, a palavra toda na íntegra no YouTube. Então a gente vai, mesmo que ficou cortando, mas eu vou transmitir ela toda daqui a pouco. Então eu vou mandar nos grupos, mas eu louvo a Deus por tudo que foi feito nessa manhã.
Eu peço aos irmãos que continuem orando, né? Peço aos irmãos também que puder contribuir com algum tipo de donativo, cesta básica. A gente tem algumas aqui que a gente vai estar atendendo algumas pessoas, mas peço a vocês que não parem de ajudar, não. Amém? Peço também aos irmãos que, se puder contribuir financeiramente para a cesta básica, para nós seria até mais cômodo, porque a gente quer mandar para o Nordeste. Então, para mandar a cesta básica para o Nordeste é mais complicado. A gente manda o dinheiro e eles compram lá, dá um jeito de comprar lá. Então, quem puder, assim, pastor, eu quero doar 5 cestas básicas, uma cesta básica para o Nordeste. Você, se fizer o depósito, é só avisar, pastor, esse dinheiro é para o Nordeste. E nós vamos fazer chegar lá e ajudar os irmãos de lá que estão precisando. Amém? Então, eu peço a você que tem mais um pouquinho de condições, que nesse momento vamos lembrar daqueles que não tem quase nada. Amém, irmãos? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Oswaldo, palavra tremenda, né? Uma pena que a internet ficou nesse vai e vem, mas está gravando tudo e agora a gente vai cortar só a palavra e vamos botar no YouTube e vamos distribuir nos grupos. Amém? Vamos ficar de pé quem está aqui, vamos aproveitar e agradecer a Deus. O Instagram também está salvo, né? A palavra toda. Mas o Instagram também estava dependendo da internet, que estava caindo o tempo todo. Então, não adiantou muito. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tudo que foi feito nesta manhã. Te entregamos cada membro, cada vida que está agora nos seus lares, nas suas casas. Te pedimos por estas famílias, te pedimos por estas vidas, Pai, que Tu colocou na nossa responsabilidade de oração. Te apresento as famílias, Pai, ó Deus, de cada um que está também nesta manhã aqui representando seus lares, representando os seus. Te apresento, Pai amado, os meus companheiros, meus amigos de trabalho. Te apresento os meus chefes. Te apresento, Pai amado, ó Deus, os meus familiares. Toma minha mãe nas Tuas mãos, meus irmãos, meus tios. Te peço pela vida de cada um, meus amigos. Te peço pela vida do Estevão, da Patrícia, Senhor, do Luiz, ó Deus, do irmão Severino. Toma aquelas vidas nas Tuas mãos. Te peço pela vida de cada um dos pastores que estão também lá na frente da batalha lá no Nordeste. Te agradeço pela vida de cada um e te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, coloca, Pai amado, em nome de Jesus, esta palavra que foi ministrada no nosso coração, porque nós sabemos que Tu está presente e que Tu, Pai amado, é aquele que nos fortalece e que nos levanta, Pai amado, na hora que precisamos. Eu te agradeço, te louvo, te exalto, em nome de Jesus, e toda a igreja diz amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todo sempre. Todos dizem amém.